como é que ficou o chaveamento, porque afinal de contas a gente vinha conversando no Brasil Meio-Dia e a gente falava que, em princípio, alguns grandes estariam lá, os 4 grandes tirando o Corinthians, né? No fim das contas, tem uma surpresa deu ruim. Aí. Bom dia para você. Bom dia, Muriel. A gente está vendo primeiro os lances da vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta no sábado, que foi um massacre. O Palmeiras atropelou por 5-1. O melhor jogo do Palmeiras no campeonato. Proporcionou espetáculo, jogadas muito bonitas. Coletivamente, o Palmeiras teve uma atuação brilhante, que credencia o Palmeiras como principal favorito à conquista do título, o que muita gente já apostava antes mesmo de a bola rolar, Muriel. Mas o desempenho do Palmeiras nesse jogo é aquela história do chegar chegando. O Palmeiras avisou para a concorrência que não tá para brincadeira. Minha nossa, hein? Grande jogo. O Flaco Lopes, argentino, com 10 gols no campeonato, artilheiro. E só jogada bonita, se percebe? Tabela, aproximação, cruzamento, realmente... O Palmeiras fez uma atuação espetacular. Esse resultado, inclusive, Muriel, a gente vai ver o chaveamento, o Palmeiras vai enfrentar o Novo Horizontino, a grande surpresa nas semifinais. Se o Palmeiras chegar até a final do campeonato, ele fará a decisão no seu estádio, no Allianz Parque. Isso já está garantido. São 2 jogos na final, mas ninguém vai ultrapassar o Palmeiras caso o Palmeiras chegue na final. E é importante a gente destacar isso porque hoje à tarde, provavelmente, os jogadores da categoria sub-20 do Palmeiras devem fazer um teste no gramado artificial do estádio do Palmeiras. Está interditado já há um tempão. O Palmeiras jogou as 2 últimas partidas de fase eliminatória fora do seu estádio. E agora tem essa possibilidade de jogar a semifinal e, eventualmente, a final, se o gramado for aprovado no teste pelos jogadores do Palmeiras e depois pela Federação Paulista de Futebol, que também fará uma vistoria. Mas é toda uma adaptação para jogar num gramado sintético, né, Nori? A bola, ela bate diferente, ela cai diferente, ela é mais rápida, mais ágil também, né? E o Palmeiras está muito acostumado. Só que o que aconteceu? O gramado perdeu muita qualidade pelo excesso de shows. Exato. Tem um composto sintético que ele começou a derreter, ficou uma coisa pastosa que grudava na chuteira dos jogadores. O que fez o Palmeiras? Com a empresa que toma conta do gramado e a empresa que administra o estádio em parceria com o Palmeiras, eles vão trocar esse material por uma cortiça, que é um elemento natural, que já é usado no estádio do Botafogo e será usado também para amortecimento no estádio do Pacaembu, quando terminar a reforma do Pacaembu. Muito bem, agora temos também previsão de que Santos encare Red Bull Bragantino, vão ser partidas únicas. O que a gente pode esperar para especificamente essas 2 partidas, Santos e Red Bull? Muito equilíbrio, né? A gente está vendo as imagens da vitória dramática do Santos sobre a Portuguesa nos pênaltis. Pois é. No final do segundo tempo, por praticamente 20, 25 minutos, a Portuguesa teve um jogador a mais, o Otero, jogador do Santos, foi expulso. Mesmo assim, a Portuguesa não conseguiu fazer o gol. Eu já trago aqui uma informação para o torcedor do Santos, Muriel. O Santos pensa em fazer esta semifinal contra o Bragantino no estádio do Morumbi, em São Paulo. Essa possibilidade está sendo estudada no Morumbis, que ontem foi palco. A gente vai falar sobre isso, da eliminação do São Paulo, surpreendente, diante do Bragantino. Mas para você, torcedor do Santos, fica essa informação já. Pode ser que a semifinal seja disputada no estádio do Morumbis. O Santos que jogou contra o São Bernardo na fase de classificação no Morumbis. Mérito para a Portuguesa, que é um time que conseguiu vaga para a 4ª divisão, para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, já foi um certo lucro para a Portuguesa, que chegou realmente muito perto, muito próximo da classificação, Muriel. Mas na cobrança de pênaltis foi muito, muito mal a Portuguesa. Aí sentiu, acho que o peso, e o Santos com o João Paulo, goleiro, que é muito criticado por parte da torcida, mas ele faz uma primeira defesa nas cobranças de pênaltis e possibilita que o Santos consiga uma classificação dramática, mas que deixou o torcedor do Santos muito feliz. E o Santos está precisando de levantar a moral depois de cair para a Série B pela primeira vez na vida pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o que a gente pode esperar desses próximos jogos aí, dessas semifinais? Temos aí Palmeiras como muito favorito, a gente viu o que Palmeiras fez agora no último jogo, mas Santos também chega aí. Quais são os principais favoritos aí desses jogos? Teoricamente, o confronto do Santos contra o Bragantino é mais equilibrado. O Bragantino ganhou fácil da Inter de Limeira por 3-0, vinha de uma eliminação na Libertadores, na terceira fase da Libertadores. É um time bem mais forte que o da Portuguesa e tem condições de ganhar do Santos em qualquer lugar. Inclusive Vila Belmiro, Morumbi, onde seja o jogo. A gente está vendo imagens dessa partida. O Bragantino ganhou muito, muito fácil
o jogo, não teve nenhum problema diante da Inter de Limeira. Palmeiras e Novo Horizontino, Muriel, também há uma superioridade muito grande do Palmeiras, isso é indiscutível. Só que o Novo Horizontino, que a gente está vendo aí, esse gol foi marcado pelo Rômulo primeiro. O Rômulo, olha a curiosidade, ele foi contratado pelo Palmeiras, esse que fez o gol do Novo Horizontino. Será que vai ter lei do ex? Tem algumas situações aí que... Que situação, né? Ele é jogador do Palmeiras já e vai enfrentar o clube que será a sua casa, mas faz parte do profissionalismo. Uma outra curiosidade, Novo Horizonte, Muriel, uma cidade que fica a mais de 400 quilômetros da capital de São Paulo, tem cerca de 40 mil habitantes. A população é menor do que havia ontem de torcida do São Paulo no Morumbi e é praticamente a capacidade, pouco menos da capacidade do estádio do Palmeiras. O que mostra toda a façanha dessa equipe, muito bem treinada pelo Eduardo Batista e que chega à semifinal do Campeonato Paulista diante do Palmeiras. Jogaram na fase classificatória, foi o primeiro jogo do campeonato. Terminou 1-1 em Novo Horizonte. Dá para cravar já quem é o favorito para o título, levando em consideração? O Palmeiras, pelo que jogou contra a Ponte Preta e pela sequência de trabalho, Muriel, o Palmeiras está com o Abel Ferreira desde o final de 2020. Ele tem o elenco na mão, os jogadores se conhecem, os movimentos são naturais. Você vê que os gols do Palmeiras eles não acontecem por acaso. Impressionante. Todas as jogadas são trabalhadas, elas têm uma sequência, a movimentação dos jogadores para abrir a defesa adversária. E, claro, a qualidade individual desses atletas que o Palmeiras tem. É impressionante aí. A gente vai ver a imagem de quase uma finalização ali para o gol. Pensei que ia ser gol, mas não foi. Agora, Nori, quais são os pontos chaves desses duelos para a gente ficar de olho, então, para essas semifinais do Paulistão? Super importante, super relevante. Eu acho que Palmeiras e Novo Horizontino tem um evidente favoritismo do Palmeiras, mas o Novo Horizontino é uma equipe que se deu muito bem diante dos times grandes, não perdeu para nenhum time grande no Campeonato Paulista até agora. Importante. É uma equipe que na temporada passada ela quase subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é uma equipe que é para não se pode bobear contra o Novo Horizontino. Fez uma partida muito segura diante do São Paulo ontem no Morumbi, provocou a reação da torcida do São Paulo contra o Thiago Carpini, o treinador. A torcida do São Paulo não está nada satisfeita. Não. No outro duelo, você tem um time da Série A, que é o Red Bull Bragantino, contra um time da Série B, que é o Santos. O grande é o Santos, mas o time hoje da Série A é o Bragantino. Muito bem treinado também pelo português Pedro Caixinha. Só que o Santos já cumpriu o seu principal objetivo na temporada. Inclusive garantiu vaga na Copa do Brasil de 2025. O Santos não joga a Copa do Brasil de 2024. Então o Santos vai muito leve para essa semifinal. E a sua torcida comprou a ideia desse novo Santos. Então esse vai ser um confronto que eu acho que tende a ser mais equilibrado do que Palmeiras e Novo Horizontino. Agora a gente vai falar de Campeonato Carioca, porque por lá a gente também tem os finalistas, porque já é final. Sim. E tem arte mostrando como é que ficou essa decisão, inclusive com uma surpresa por aí, né? Uma grande surpresa e agradabilíssima surpresa. A Laranja Mecânica de Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu, que vai para essa decisão, vai enfrentar o Flamengo em 2 jogos. Não será agora, nessa semana, essa decisão começa em 31 de março, no final do mês, e entra pela primeira semana de abril. Importante a gente lembrar que, diferente do Campeonato Paulista, o que acontece nas semifinais do Campeonato Paulista, Muriel? Um jogo apenas, ninguém tem vantagem. Se empatar, vai para os pênaltis. Na decisão do Rio de Janeiro, ninguém tem vantagem. Não tem aquela história de jogar por 2 resultados iguais. Ninguém tem essa vantagem, o que aumenta a emoção. O Nova Iguaçu ganhou do Vasco por 1-0 no Maracanã com mais de 60 mil pessoas. E no sábado, o Flamengo e o Fluminense empataram por 0-0. O Flamengo tinha vencido o primeiro jogo por 2-0. Fez uma partida muito segura, muito tranquila, neutralizou o Fluminense. Agora, dá gosto de ver o Nova Iguaçu jogar, porque não tem medo de time grande. Gosta de jogar futebol. Projeto muito interessante. Muito. Aí a gente vai ver, então, aí o jogo que eliminou o Botafogo. Mas é importante dizer que Nova Iguaçu perdeu para o Inter na Copa do Brasil na última quarta-feira por 2-0. E jogou com o time. Não quero desanimá-la como colorada, sem tirar o mérito do Inter, mas o Nova Iguaçu poupou o time para jogar a semifinal do Campeonato Carioca. Exato, eles só pensam nisso agora, né? E é um time realmente muito bem treinado pelo Carlos Vitor, o Cal. Tem uma coincidência em relação ao Vasco. O Vasco foi campeão carioca pela última vez em 2016. E o coordenador desse time do Nova Iguaçu é o Andrezinho,
que jogava naquele time do Vasco. A galera vai lembrar dele. Um jogador jogava com o estilo Rastafari, bom jogador. É o Andrezinho, jogador do Inter? Que jogou no Inter também. Sim, ele é o coordenador dessa equipe do Nova Iguaçu, que tem muitos jogadores jovens, faz um trabalho de prospecção. O Iago, por exemplo, que é um meia armador, muito bom jogador, ele é filho do Iranildo Chuchu, que foi campeão brasileiro pelo Botafogo em 95, jogou no Flamengo. E tem um destaque que é o centroavante Carlinhos, que participa muito bem das jogadas, era da base do Corinthians, foi artilheiro da Copinha, da Copa São Paulo de 2017, jogando pelo Corinthians. Então é um time muito interessante. Um lance legal para a gente destacar, esse pênalti foi marcado em campo pelo árbitro e corrigido pelo VAR, porque realmente não foi pênalti a favor da equipe do Nova Iguaçu. A bola bate nas costas ali do Lucas Piton, mas engana ou no cotovelo. Bem, né? Engana porque ele tá com o braço muito próximo ao corpo, junto, né? Então não tem que marcar o pênalti. Agora, Nori, a gente está vendo agora essa final, Flamengo e Nova Iguaçu. A gente sabe que o Nova Iguaçu virou o queridinho no Campeonato Carioca, muita gente torcendo, até para dar uma zebra, talvez. Agora, Flamengo é Flamengo, do jeito que tá. Não perdeu na temporada, sofreu só um gol no Campeonato Carioca e não foi com o time titular. Era quando o Flamengo estava fazendo a pré-temporada, jogando algumas partidas nos Estados Unidos, com um terceiro time jogando o Campeonato Carioca. É uma equipe realmente muito forte. Tinha alguns problemas defensivos até a chegada do Tite. O Tite, ex-treinador da seleção brasileira. Todo mundo que curte futebol sabe que ele é um treinador que arma muito bem as defesas dos seus times. Fez isso com o Flamengo, passou sem sustos pelo Fluminense. Agora, o Cal, o treinador do Nova Iguaçu, disse o seguinte, que ele vai encarar. Chegou na final, ele não vai querer ficar só olhando o Flamengo jogar, até porque é o jeito do Nova Iguaçu atuar, né? Outra curiosidade do Nova Iguaçu, lembra do Zinho? Sim. Zinho, tetracampeão mundial, jogador do Flamengo. O Zinho foi um dos fundadores do Nova Iguaçu e chegou a jogar pelo Nova Iguaçu quando a equipe estava na segunda divisão do Campeonato Carioca. Hoje o Zinho é apenas mais um torcedor dessa surpreendente equipe. Tá aí, muitas curiosidades do Nova Iguaçu. Agora a gente tem pouco tempo, mas a gente fala de Campeonato Mineiro, porque a gente vai ter mais um Cruzeiro versus Atlético nessa final. E a gente fez uma arte também com o chaveamento, até para explicar pra gente a diferença entre o regulamento do Carioca, do Mineiro, do Paulistão. Você explicou a diferença do Carioca e do Paulistão, né? Qual que é a diferença do que a gente tá vendo aí? O Campeonato Mineiro, na decisão, ele já tem uma regra parecida com a do Campeonato Carioca até a fase semifinal. Significa dizer o quê? O Cruzeiro fez uma campanha melhor que a do Atlético. Então o Cruzeiro, ele joga na final pelos chamados resultados iguais, além de fazer a última partida como mandante. Por exemplo, se o Atlético ganhar o primeiro jogo por 1-0, o Cruzeiro ganhar o segundo jogo por 1-0, o Cruzeiro é campeão. Se houver 2 empates, o Cruzeiro é campeão. O Galo se classificou para a final perdendo para o América na semifinal e o Filipão, técnico do Galo, bem ao seu estilo, falei, joguei com o regulamento debaixo do braço. O Filipão adora essa situação. Sabia que podia perder o jogo por um gol de diferença, perdeu por um gol de diferença. O Cruzeiro no ano passado não jogou a final, foi o América. Cruzeiro e Galo voltam a fazer essa final, que é espetacular, um dos maiores jogos do futebol mundial. Maravilhoso, a gente adora ver clássicos assim, ainda mais em final, que dá aquele frio na barriga. Obrigada, Nori. Um aviso para você, que eu sei que é uma colorada atenta. Hoje tem sorteio dos grupos da Sul-Americana e da Libertadores. Quarta-feira a gente vai falar sobre isso aqui no Novo Dia. No meu caso, só Sul-Americana e Copa do Brasil. Obrigada, viu, Nori? Obrigado, Nori.